Depois de muito tempo, depois de um mês literalmente, de lançar aqui pra ver. Tinha que tirar um tempinho, né, pra ver. E vou ver finalmente o videozinho aqui do Kiashi, de 1 hora. O cara fez um filme, meu. Porreta, vocês precisam conhecer essa obra, Ruptura, feat. Hanku Ango Hiete. Hanku, que é uma amiga minha, amigo meu, né? Então, tipo, eu já vi essa obra, já li ela em live, até o capítulo 21. Acho que já tá no quê? No 50? Assim, não lembro, acho que assim, a última vez que eu vi, estava no 50. Não sei se eu lembro que parece que ela parou, a Hanku. Não sei se ela vai continuar. Mas, de um resuminho, assim, eu acho que vai falar, né, isso. É um projeto, né, que junta vários cantores numa mesma história, né, tipo, protagonista. Primeiro o protagonista é o One Rap. Então, tipo, muita coisa, né, muita coisa. Tem o Mario Mart, tem Papai, tem um bocado de editor aí. Acho que o Zé também tá, o 2.0 também tá nessa história. Então, tipo, muita coisa tá interessante tem nisso aí. Pelo menos até o capítulo que eu vi, eu achei muito bom. Não sei se depois o pessoal não gostar. Oh, meu Deus do céu. Ou fez esse canto de antigamente. E, pensei que demorou demais pra voltar. Então vamos lá. E, bora ver aqui o que é que o Kiashi vai nos mostrar nessa 1 hora. Eu acho que vai apresentar, né? Vai apresentar pra poder conhecer. Que até que é conhecido, né? Pelo menos pelo Twitter, mas talvez em alguns outros cantos o Ruptura não é conhecido. Então, vamos ver isso aí. Oh, meu Deus, que. Ou fez ficando desgramento. Vamos lá. Vocês precisam conhecer essa obra, Ruptura, feat. Haku. Vamos lá, né? Então, Haku vai participar aqui desse negócio. Vamos ver o que vai sair disso, mano. Salve, gurizada! Como é que Tá. vocês estão bom? Eu Mano, tô bom também. 1 hora, Que bom. meu. Demora. Passando aqui só pra avisar sobre Pega uma o que pipoca vai aí, ser porque aqui vai ser esse longo. vídeo aqui. Esse vídeo ele vai ser uma conversa / entrevista com a Haku, a escritora e criadora de Ruptura. Aí você tá se perguntando, o que é Ruptura? Calma, a gente vai explicar nesse vídeo aqui e vocês vão gostar, eu tenho certeza disso. E bom, esse é aquele tipo de vídeo que é muito bom de você assistir ou ouvir como um podcast, sabe? Tipo, você tá fazendo alguma coisa, mano, deixa tocando esse vídeo aqui, Ok, mas o tempo vai passar rapidão. É uma eu estou aqui bem reagindo. Antes que eu me esqueça, dá um like, se inscreve aí, pô. Reage a tudo também. Não sei se alguém reagiu isso aqui agora. Monetizar esse canal, agora fiquei curioso. Tamo quase lá. Tem meu celular. Falou. Oi? Deixa em algum canto Tudo aí. bem? Tá. Finge que a gente não se apresentou ainda. Perfeito. Oi. Tem que atuar já? Não, você pode. Não, você não precisa atuar. Você. Entendeu? Eu não sei fazer YouTube. Ó. Eu tenho que falar pra galera ou pra você? Né? Porque assim, tem que apresentar, tem que dar pro público, né? Você fala pra galera aí, ó. A galera que tá vendo o vídeo agora aí que tá. Salve, galera! Isso. Salve, galera! Tranquilo? Bom? Então, gente, tranquilo? My name is Raku Angle. Você pode chamar de Raku se você quiser. E é isso aí, galera. Fale seus vulgos pra nós. Os vulgos são muitos vulgos, pessoal. Eu vou deixar isso aí pro Sete Além falar. Mas tipo assim, a gente deixa no vulgo Hakuango mesmo, o Haku se você preferir, né? Pra ficar mais íntimo assim. Porque, né, fica, mais bala. Né, tô aqui com o mano Kiashi, ele me convidou pra gente sair no soco hoje. Papo reto. Sai no soco. Ruptura. Fica você no pano Ruptura. Opa! É isso aí, aproveitar que você já puxou o gancho, fale o que é, o que seria Ruptura, pra quem nunca ouviu nem falar disso aí. Então, né, como é que eu vou explicar a Ruptura? A Ruptura é o seguinte. Vamos lá. Explicando meio por cima, Ruptura conta a história de um garoto, né, um garoto que vive uma vida comum, chata e repetitiva, né, também conhecido aí como Gabriel Macedo, pra alguns pode ser também N-Rap. E, bom, ele vive a vida tranquilamente, até que certo momento chega um mano, dá uma panelada nele, e ele descobre que, na verdade, a vida não é o que parece, né? Ele tá vivendo uma ilusão, que é o evento chamado Ruptura, coincidentemente o nome da história, né? Onde os personagens são separados por grupos de... É tipo uma matriz, sem você pensar, tipo Matrix. É realmente tipo Matrix. Tem as pessoas que decidem viver a vida, né, do jeito, né... Lá, não escolhem tomar a pílula. E tem as pessoas ali que, já sabem de tudo. Assim, uau, meu Deus, e vê os números.
É tipo Tá isso. vendo? Só que em vez de conhecer, né, a verdade sobre o mundo, eles ganham superpoderes pra sair num soco um com o outro, né? E é isso. Seria Ruptura um shounen? Eu acho que se enquadra em shounen, querendo ou não, né? Bacana. Se você pensar assim, se for pensar pra um Faz sentido, modo né? de mangá, acho que é shounen. Faz sentido. E assim, pra quem não sabe, né, a Haku já falou um pouquinho, né, mas Ruptura é legal, principalmente se você ouve música geek, porque tem muitos personagens de lá, Realmente. na verdade todos, né? Mas imagina você ele começa a ler Ruptura e do nada, quem é esse, meu irmão? Porque o povo conhece, aí uma vez, ainda bem que eu conheço, assim, mais, não sei se a maioria, não sei se eu posso afirmar a maioria de lá eu conheço, né? Por nome ou pode ser que tenha aparecido alguém aqui no futuro que eu não, nem por nome eu conheça, talvez, mas pelo menos até agora, no capítulo 21 que eu li, em live, né? Não teve, né? Mas vai saber. Pressão Se eu ficar da falando, música geek do se mundo. eu ficar falando, pausando, nossa, isso aqui vai dar Por 2 exemplo, horas de se vídeo, você irmão. gosta do Marquinhos, ele tá lá, o Onirap tá lá, Henrique Mendonça, o Iron Master, que é o Messi, meu personagem favorito, inclusive, o melhor de todos. Então, se você tem um cantor favorito, tenha certeza que ele tá lá, ele vai ser muito bem representado em Ruptura. E como que faz pra ler Ruptura? Uma pergunta que nem no script tá, hein, mas inventei agora na minha cabeça. Não, relaxa. Não, então, assim, se você quiser ler Ruptura, né? O único lugar que existe Ruptura, assim, oficialmente, não sei se alguém, né, já pirateou, acho que não. Impossível. Não, eu não assim, acho, né, mas não. não, ia ser algo que a gente ia ter que resolver no júri. Enfim. Você pode pesquisar no Twitter, caso você tenha Twitter, que não é uma rede social muito boa pra se ter, mas caso você tenha, você pode pesquisar o @RupturaUFC, né, e vai achar o perfil. Mas eu sempre recomendo o pessoal que vai começar entrar no Discord de Ruptura, porque lá tá tudo mais organizadinho. E tem o capítulo especial de volume 1 que tá mais atualizadinho, com a escrita mais bonitinha, porque os primeiros capítulos, querendo ou não, eram testes, né? Não era pra ser lançado ao público, coisa do tipo. Perfeito. Então era meio que uma preparação, tipo, eu tava começando ali, voltando a escrever, porque eu não escrevi há muito tempo. Então, é isso, tipo, tá lá no Twitter. Se você sabe, ou o papai claro. Mas eu Iron ajuda, genuinamente recomendo você ir no Discord, que é tudo mais ou os dois. Se eu lembrar, link na descrição. Perfeito. Vou tentar me lembrar disso, colocar o link Depois vamos ver a descrição, você realmente lembrou, né? Um beijo já, mano. Aproveitando outra pergunta que me veio na mente agora que você falou. Você gosta de escrever, Haku, correto? Positivo? De fato, é uma escritora. Então, qual outra obra você escreveu antes de Ruptura? Aproveitando que eu tô aqui, mano, para os que não conhecem. Lembrando que eu aqui também escrevo uma história, viu? Se chama The Seven Lives. Eu vou ver se eu coloco aqui na descrição e também no link aqui nos comentários para vocês. Eu ainda pretendo fazer um vídeo sobre isso, mas... Nossa senhora. Primeiro tem que ajeitar algumas coisas sobre a história, para depois fazer um vídeo bem bonitinho. Eu tô ajeitando, reajeitando, reescrevendo algumas coisas dos capítulos. Então, vamos lá. Mano. Mas caso você queira saber, eu vou deixar aqui o link. Dos capítulos antigos, né? Porque tipo, tem os antigos e tem os novos que eu tô refazendo. Tipo, se você for ver, tem 5 capítulos lá. E nesses 5 capítulos, como pode dizer o nome? Tô lá no Fanfiction. Algo que sim, você só escreveu e não saiu. Se você for ler, saiba que depois vão ser eu posso falar algumas, tipo, em ordem cronológica. Caraca, só dá-lhe. Não vou falar todas, vou falar tipo as que eu lembro assim de cabeça mais marcante. Quando eu tava, tipo, no 4º ano da escola, né, tipo... Esse engraçado, tem um padrão, eu acho, minhas histórias às vezes, porque eu sempre faço com os meus amigos as histórias, assim, pra começar. Eu tinha um caderno... Isso é um bom detalhe, que... Dessa verdade também, curiosidade, é inspirado num servidor do Discord. Alguns acontecimentos que aconteceu lá no servidor do Discord. Peguei, fiz já que eu vi uns 500 animes. Eu fui lá e coloquei, mano. Vou colocar aqui inspirações de outros animes, alguns detalhes, algumas referências também. Tem um bocado de referência. Alguns filósofos e tal. Então,
não é. Esse é um detalhe bem interessante e parecido, né? Entre eu e a Haku aí, que a gente fala com os amigos, né? De desenho, tipo de É criança legal que tem personagem original também que eu coloquei, né? mesmo, assim. Mas é E eu uma boa ficava na curiosidade. casa da minha avó e começava a rabiscar, tipo, uns capítulozinhos de mangá, sabe? E aí eu reimaginava eu e os meus amigos da escola, que eram só 6 pessoas na minha sala. Então. Uma turma gigante. Não, uma sala bem grande, assim, difícil até de contar os personagens. Pô, mas imagina 6 pessoas te cercando na rua, cara. Você é louco. Pô, dependendo da situação, até. Que é isso? Se for assalto, você só ergue, meu Deus. Não, então, mas aí. Não era escrito, né? Tipo, eu pensava e desenhava. E eu tenho até hoje os desenhos. Eu tenho, tipo, num caderninho tipo, normal, assim, de, sei lá, alguma marca aleatória. E um caderno do Hora de Aventura. Que é mais grandinho, assim. Tipo um caderno de artes mesmo, sabe? Eu lembro que teve uma vez também que eu tava sem ideia. E tinha acabado de sair Guardiões da Galáxia 2. Eu copiei a história inteira. Caraca, a história inteira. Copiei a história inteira mesmo. Horas e dias. É muito bom. Eu fiz a transformação da Furry. Absurdo. Um dos moleques virou um Rocket, tipo. Meu Deus do céu. E tinha. Enfim. Aí, eu não lembro qual que é a ordem cronológica exatamente. Mas eu acho que a que eu vou falar agora vem antes dessa que eu acabei de falar. Que foi a primeira história que eu pude escrever mesmo, assim, sabe? Eu tinha, acho que, sei lá, uns 7 anos de idade. E estava no meu auge do vício de Pokémon. Estava acompanhando o lançamento de Pokémon XY. Nossa, muito bom, hein? Absurdo. Pra mim, tipo... Mano, eu ainda tô nas Mastercast ainda, mano. Na verdade, acho que eu terminei já a Mastercast. Acho que eu tava na meia. Na meia chegou. Parei. Tem que continuar, inclusive. Isso eu discordo, mas pra mim... Um dia eu vou chegar no XY e chegar no XYZ, mano. Um dia eu vou. Pra mim é a melhor série de Pokémon que tem. Eu fecho também. Então, que foi, pode o 10 foi a anos, única pode o que eu 10 anos, acompanhei mas eu vou chegar um dia. Sim. Deve ser muito absurdo no XYZ, mano. É bem absurdo. E o Ash, ele realmente cresceu. Sim. Não, exatamente. Pô, o Ash tinha 16 ali, cara. Pô. Sim, mano. E o crescimento, ele tem um desenvolvimento de personagem pro XY e pro XYZ. Aí chega lá o Jornadas e acaba. Jornadas ele... A Lola até mesmo, né? É verdade, a Lola antes, né? Nossa. Então. E eu adoro os Pokémon, né? Principal daquela parte. Mas enfim, voltando. Tinham personagens, né? Tipo, os amiguinhos do Ash. E, né, tinha a Serena. Que era o interesse romântico do Ash, né? Tipo, isso é óbvio. Pelo amor de Deus. O próprio anime flerta com isso o tempo inteiro. E aí, o que eu, provavelmente de 7 anos de idade, falei: vou escrever um livro do Ash e da Serena. Fiz a fanfic. Simplesmente a fanfic. E na minha cabeça, eu vou poder lançar esse livro. Tava planejando lançar mesmo. Esse eu tava planejando lançar. Tinha umas imagens assim do anime. Eu falei, nossa. Desde então, nunca mais. Nossa, vai dar muito certo. Hoje eu olho e falo, nossa, ia dar certo pra caramba. Certinho. A Nintendo ia vir, ó. Caralho, muito foda. Então. Aí depois do Pokémon, e depois dessa aí que eu falei agora, nasceu uma outra ideia que é tipo uma prévia do que é ruptura, se você olhar de certa forma. Que eu ia escrever um Shumatsu no Valkyrie do Gui. Interessante. Então, e esse, eu já tinha falado até com a Karen. A gente ia fazer um mangá. Inclusive, Karen, absurda, viu, na arte. Nossa, vocês iam fazer um mangá? A gente ia fazer um mangá. A gente ia, tipo, fazer, tipo, os caps e tal, e começar a lançar semanal. Semanal não, mensal. Semanal a Karen morre. Eu tenho até hoje o primeiro capítulo. Mentira, eu tenho o segundo capítulo até hoje. E eu tenho a lista de lutas que ia ter. Já vem. Disserte mais. Vou dissertar. Então, como ia funcionar? É meio polêmico, porque pra época que ia sair, ia ser muito polêmico, porque começou a ter treta muito sobre esse assunto, tá ligado? Eu fiz a história, eu tenho um superpoder, que eu percebi isso com ruptura. Eu escrevo as coisas e elas acontecem. E é muito perigoso isso. Tá ligado? Mas enfim,
Comecei a escrever sobre o assunto e passa, tipo, 2 meses, começa a ter muito texto sobre isso. Mas o assunto seria assim: os deuses seriam cantores geeks antigos, certo? Da velha guarda. Certo. Ou seja, tá os 7 minutos, querendo ou não, a Felícia, o TK, o Taqueiro, o VG Beats, MH, que também é bem antigo, mas Lá muita vem, gente não Só os sabe. old. Então, o próprio Bazar, assim, enquadra nisso, né? Então, o pessoal velha guarda. E daí, o que ia fazer esse Ragnarok começar? Eles iam estar irritados que estavam sendo esquecidos. Ih, lá vem. Interessante. Então, e aí, pá, beleza. Nasceu a ideia, falei, pronto, agora eu tenho que fazer todos os bonitinhos. Ah, e o que ia acontecer? O Lucas e o Gabriel iam entrar em embate. Por quê? O Lucas ia ser do time Pro, né, dizimar a nova geração. Lá vai. Enquanto o Gabriel, ele crê que eles não deveriam querer destruir isso e sim abraçar isso. Porque eles Salvar a criaram nova esse geração. movimento. Então, que eles criaram esse movimento, eles deviam ser gratos por isso. Porque, Então, tipo, O Gabriel Olha- seria olha a tipo, viagem, a lá vai, Valkyria lá. lá. isso, exatamente, seria a Valkyrie. E aí, beleza. E aí teriam as lutas, né? Que a gente chegou até a fazer. A primeira luta começou a ser montada. E eu desisti. Nossa, eu posso falar? Fala, lança aí quem Tá. que seria a primeira luta. Tá bem. Tinha só antes, né, contextualizando, como eu ia colocar alguns canais de react. Eles iam ser a plateia. que Ah. legal. Então, eles estariam reagindo literalmente. Ah, entendi. Faz sentido. Faz muito E sentido aí. tinha também quem ia narrar, né, que ia ser eu esqueci o nome do bicho que é no Shumatsu. Mas É um Randall, será? acho que é Rendo. Quem ia É, narrar ia ser o Silva, porque o Silva tava muito no hype na época do React. Eu falei, pô, tem que ser o Silva, né? Porque ele também tava fazendo aquele quadro de sim, sou artista e tal. Perfeito. E aí, nasceu aquele bagulho, tipo, o que vai ser esqueci o nome delas. Vou ter que abrir uma música de Matsu pra lembrar. Volundia. Volunde, isso. Isso, As Volunde. O que ia Ah, ser? Volunde. O que ia ser? Aí eu falei, tá, vou botar os editor, time maker que forem mais próximos desses artistas. Ai, legal. Caraca, Então, porreta. vamos pra Aí luta, foi né? longe. A primeira luta a esquerda, que é a primeira que eu vou falar, é o pessoal da nova geração, ok? E o segundo nome que eu falo é da primeira. Beleza. Primeira luta ia ser o WO contra o TK Raps. Nossa. Interessante. 2 agressivos. Forte. Exato. O TK iria vencer. Ai. O TK ia vencer. O WO, eu lembro disso que ele era tipo um Adão. Ele tinha dois, né, os dois Soqueira. bagulhinhos, soqueira, isso. E tipo, ia ser porradão, mano. O TK, Soco o puro. TK ia. Só que o TK ia vencer porque, né, ele ia ter a skill de ser um pai, né? Pode pá. É. Aí não Ele tem ia ser jeito. o pai. Ele ia estar lutando ali pela filha dele que ia estar na plateia, essa numa bonitinha que eu tinha pensado. Quando o TK estivesse perto de ser derrotado, a filha dele ia pedir pra que ele não perdesse. E aí Ele ia força ia- de motivação. ia ganhar força, E tipo assim, diferente de Shumatsu, que tipo, os deuses geralmente são os otários, ia ser muito difícil ter um otário nessa história, porque não são deuses contra humanos, né? São lados debatendo ideias, né? E essa ia ser a ideia. Aí beleza, o segundo, que talvez pegue um pouco desprevenido, talvez, ia ser o Iron versus o VMZ. Caraca, Porra. Nossa senhora, Então, que o poder do Iron. vem miséria. Fala do VMZ primeiro. Do VMZ ia ser um poder que ele ia, tipo, tinha a ver. Sabe Plutãozinho, Vênus, que ele com suas luas? Ele ia poder, tipo, transmitir a densidade, a gravidade dos planetas. Nossa, que absurdo. Então, e aí, como você fala, a gravidade dos planetas. Transmitir a densidade, a gravidade dos planetas. Tá que desgrama aqui. Que apelação é essa, irmão? Nossa, que absurdo. Então, e aí, como você fala, oxe, como é que ia vencer isso? O poder do Iron era o Omnitrix. Ele tinha Nossa senhora. Eita lasqueira. 5 coisas que ele podia se transformar. Aí esqueça tudo.
E essas 5 coisas eram a ver com as músicas mais famosas dele da época. Então seria Sonic, não vou lembrar todas, mas ia ser o Sonic, talvez algo com FNAF, que eu me lembre. Ia ter alguma coisa a ver com o Salsicha, Instinto Superior. Nossa, essa aconteceu, estourou muito. Então. Essa aí saiu estouro. A última transformação, que ia ser a quinta, porque 10 não ia dar, né? 5, a quinta ia ser o Alien X. É assim que ele ia vencer o VMZ. Ele ia virar o deus absoluto. Garçom, Yes. Não adianta o cara vir aqui, gravidade, o Alien X. Bota a gravidade. Aí a gente teria Somente Shine versus DK-Zoom. Não sei se as pessoas hoje em dia conhecem o DK-Zoom, porque ele é um tipo pra caralho, não posta mais música. DK-Zoom. DK-Zoom, mano. Nossa, pior DK-Zoom, que... ele... Peraí, deixa eu até dar uma... Não, é que ele realmente seria uma lenda do DK... Deixa eu ver. Cara, só que não faço ideia, mano. Pera, quem? Pera, eu me perdi, calma. DK-Zoom. Aí a gente teria Shine versus DK-Zoom. Caraca, Shine vs DK-Zoom. Meu irmão, eu pagaria pra ver essa luta, viu? Eu pagaria pra ver essa luta. Oh, meu Deus. Esse canto de merda. Voltou, vamos lá, né? Como eu tava falando, eu pagaria pra ver essa luta, viu? DK-Zoom vs Shine, meu irmão. Não sei se as pessoas hoje em dia conhecem o DK-Zoom, porque ele é um tipo pra caralho, não posta mais música. DK-Zoom. Não vai. Que acha você não vai. Que acha não vai. Você vai me dizer que não conhece o DK-Zoom, Berron. Não é possível. Mano. Nossa, pior DK-Zoom, que... ele... Peraí, deixa eu até dar uma... Não, é que ele realmente seria uma lenda do DK... Deixa eu ver. Não, ele disse o quê? Ele disse que... Não, ele posta. Ele posta o... Esse aí saiu um mês, né? Mas já tinha lançado uma música. DK-Zoom já tinha lançado também uma música. Antes disso. Cara, só que não faço ideia, mano. DK-Zoom mandou o Steve também, né? Também tinha sumido. Depois escute, as músicas dele são bem boas. São bem interessantes, assim. E aí, ele tá 9 anos atrás, caraca. Não, ele é antigo pra caralho e ele posta pouca música. Muito pouco. Ele posta tipo uma música por ano, não é nem brincadeira. A última dele foi 8 meses atrás. E aí ia Brutal. ser o Shine contra ele, né? E quem ia vencer ia ser o Shine. Parece que foi 8 meses atrás, então acho que não tinha saído, então. O Shine Então isso aqui foi quando foi gravado, né? venceu o DK. E aí, por que o Shine ia vencer o DK? Eu não lembro os poderes deles. Eu lembro que o DK ia ser alguma coisa com psicopata, porque as músicas do DK tem tudo a ver com psicopatia. Faz sentido, Pior que é faz verdade. Tô vendo aqui, só tem... Ó, Kara... É uns Pô, bichos assim, meu Jeff the Jesus, Killer... uma saudade assim de ver. E aí a quarta luta ia ser o Slow GM com o MH Rap, um C2 ousada, né? Eita, Quem ia vencer o MH, infelizmente, por dor no meu coração, porque eu amo o Slow. Depois, mudando, né, um pouco a pegada de filme, mas só tem homem, ia ter Mystery versus Felícia. Nossa. Caraca, e essa daqui? Eita, lutinha da gota. Quem que Eu ganha? lembro que. Putz, pior que eu não lembro, velho. Acho que eu não tinha decidido quem ia ganhar. Eu lembro que o poder da Mystery tinha alguma coisa a ver com gás. Ela usava uma máscara tóxica, assim. E ela só tinha alguma coisa a ver com gás. Nossa, Mas eu não lembro. tipo, não sei se você já viu Colisão do Voice Mate. Já, que tem a peste, eu acho maneiro. Exatamente, me A peste lembrei eu sei. dela. Eu acho que eu vi. Essa é Eu acho que eu já ouvi o primeiro e segundo episódio de Colisão. Não lembro agora se vi tudo. forte. Tomzinho versus Meu resto. Takiro. Nossa. Peraí, como? Essa é forte. Tomzinho versus Takiro. Nossa senhora. Papai da batata vai Takiro, irmão. Nossa. Quem ia vencer ia ser o Tomzinho. Que o Tomzinho ele ia ser tipo assim. A estética do Tomzinho Ele ia é o virar que é o Godzilla. lunático. Interessante. Antes de existir lunáticos, o Tomzinho seria o lunático em pessoa, assim. Ele ia virar. Ele ia ter uma tudo que Toon ele Force. quisesse. Ele ia ser tudo que ele quisesse. Tanto que uma das skills dele era virar o Bend. Nossa. Transformar tudo em tinta. Aí é fogo, né? E Que o tem Takiro isso em ele- ruptura, hein? Tem mesmo. Olha. Tem. E é o poder do Tom, por sinal. Que eu acho muito legal. Ele, né? Neko versus Flash Beats. Ia ser uma luta de velocidade, de pura corrida. Né? O Neko ele ia ter esse de Olha os spoilers. que Neko. E o Neko, Flash Neko, ia ser o Veloz, né? E o Flash ia vencer. Lembra Pior disso? que daí com o Flash não tem jeito mesmo. Então. E aí, tem a questão do porquê que o Shine vence o DK.
Que aí ia ter Shooter versus o Steve. Que é praticamente a ideia do Poseidon e Sasaki. E depois vem o Hades, né, contra o Kenshiro Pra Ono. vingar o irmão dele. Isso. Genial, hein? Genial. E aí, tipo... na verdade, o Shine que morreria e o Shooter voltava a se vingar e o Shooter ia vencer o Steve. Eu lembro que o Steve, ele ia ser um boneco... É a ideia que tem em Ruptura, por sinal, do Steve. O Steve, ele era um cara sem saturação e ele só ficava chorando, tipo, o tempo inteiro. E aí, tipo, ele era um cara deprimente. Ia ser uma luta, tipo, mais... Ia ser um pouco misturado com a luta do Buda com o Zero Fuku, sabe? Tipo, eles meio que conversam, a Buda começa a ajudar ele a, tipo, se libertar. valorizar. Então. E é isso, a se amar, né? Esse é tipo isso. Aí começa a ficar mais forte. Rodrigo Zen versus Taos. Ai, essa dor. Nossa, Já tá assim, já, caralho. que isso? lapada. Ai, Essa eu não lembrava quem ia vencer. porreta. Acho que eu não tinha decidido, não tinha nem os poderes. Aqui eu já tinha parado de decidir. Aí vem Marquinhos versus Zani. Né? Peraí, Marquinhos versus quem? Tinha parado de decidir. Aí vem Marquinhos versus Zani. Zani. Não tô entendendo quem é. Né? Essa é a... Kaito versus Bazar. Essa é forte também. Forte, Lucas forte. RT versus Henrique Mendonça. Ai, Nossa, fortíssima também. Então. E aí você pergunta, essa não é a final? Não é. Porque pra finalizar, ia ter a estética do Buda na última luta. Que ia ser o grande desempate. Só que aí que tá a questão, né? Entraria o Enigma, perfeito? Joia. Tá. Darui ia virar a Ele favor da nova mesmo. geração. E aí ia os dois lutar. Praticamente, né, também eu teria que ir pra Ruptura. Que tem isso lá também. É isso também. Porque, né? Interessante. E aí, por que não foi pra frente, né? Pelo que eu disse, porque era um assunto que tava muito pegado na época. Então pô, é meio complicado, né? Tu lançar uma obra sim. sobre isso com tanta discussão, né? Não, ia ser um bagulho assim. nossa senhora. Agora imaginando isso aí no meio da discussão. Até paia, de certa forma. E aí, Ai. né, também a Kari naquela época, ela tava meio que em ascensão, então tipo, ela tava pegando muito trampo. E aí ia ficar complicado fazer o mangá, né? E a gente eu pensei, tipo, na época, né, eu não queria. Não achei que postar uma história do Geek ia ser, tipo, algo que as pessoas iam gostar, né? E aí eu só deixei de lado, assim. Nossa, não, agora é petição, viu? Petição pra fazer isso. Interessante porque então essa tua ideia do Shumatsu precedeu Ruptura. Então, você já tinha algo em mente, assim, né? E foi aí que surgiu, então, a ideia de colocar a Ruptura pra frente. Como é que foi ali a ideia de começar a Ruptura? Você começou a ver Shumatsu, falou, putz, não vai dar pra postar isso aqui, né? Você pensou, talvez você tenha pensado, vou criar um negócio alternativo, mais de boinha, assim. Como é que foi a ideia de botar pra frente? Mano, dia 5 de novembro de 2023, eu tava sem fazer nada. Eu falei, mano, quero escrever. Sabe quando você quer fazer alguma coisa, muito uma coisa num dia, assim? Hiperfoco. E você não sabe o que você quer fazer. E a primeira coisa que vem na sua cabeça você faz. É isso. Eu falei, mano, eu vou escrever alguma coisa. Aí eu escrevi assim, só o título. Ruptura. Falei, caramba, que título foda. Muito foda. Tem que escrever agora. E aí eu lembro que nesse mesmo momento, eu nem tinha feito a história. Eu mandei num server com o pessoal, né, que é mais próximo ao meu. Eu tenho até mensagem aqui. Eu falei, pessoal, eu sempre gostei bastante de escrever história, mas eu nunca mostrei pra ninguém. Só que dessa vez eu queria que alguém visse pra eu saber o que vocês acham e até poder comentar com alguém sobre. Vou semanalmente postar um capítulo da história que eu tô fazendo. Eu acho que eu cheguei, tava no capítulo 10. Acho que tava no capítulo 10 quando eu comecei a ler. Quando eu comecei a ler em live. Não lembro agora, foi 10, 19, não lembro agora. Os personagens baseados. Eu lembro que, assim, de um momento que eu disse que eu ia ler em live, pro momento que eu comecei, eu acho que já tinha lançado alguns capítulos. Aí quando eu comecei a ler em live, acho que já tinha lançado mais alguns. Depois que eu postei a live, depois que eu fiquei um tempo sem ir, já tava no 21. Aí eu fui outra live do 20 ao 21. Depois disso, só foi. Não tive muito mais tempo. Em pessoas do Geek. Aí Se perdeu. vocês se interessarem, às sextas, às 6 horas, eu postaria no chat. Capítulo 0. E aí, fui falar com a Karen sobre isso. Que a Karen é uma pessoa muito próxima de mim. A Karen sempre é uma pessoa que eu né, questionava muitas coisas assim. E eu falei, mano, o que você acha sobre isso? Eu falei, poxa, acho maneiro, faz. E aí eu fiz. E aí foi, beleza. Como que começou? Tipo, a ideia nasceu assim do nada. Tipo,
vou fazer a ruptura e vou unir o útil ao agradável. Uhum. Quero escrever uma história para uns amigos, quero colocar umas piadinhas, né, tal. Era pra ser uma brincadeira, sabe? Então o negócio ganhou uma Você é uma proporção zoeirinha absurda. Era pra ser uma zoeira. Nunca foi com uma ideia de que, tipo, pô, isso vai, sei lá, no futuro vai ter uma capa, vai. Nossa, aí começou a Então escalonar. começou, tipo, bem brincadeirinha, bem, tipo, só qualquer piadinha, tipo, o Marquinhos dando uma panela do Donnie Red, tá ligado? Pior que Né, os tipo, primeiros. Você vê que os primeiros capítulos, quem for ler, é bem. É bem cômico. Tem um tom mais leve, assim, né? É bem cômico. Eu vejo um pouco, tipo, nesse jogo Peter como se fosse um desenho da Cartoon. Que começa, tipo, assim, tipo, um monte de episódio aleatório. E aí toma Hora de rédea. Aventura. Hora de Aventura é exatamente assim, né? Sim, a hora de aventura você começa assistindo, nossa, que bobo. Daqui você tá tipo, meu Deus do céu, o que tá Meu acontecendo? Deus, você é um deus do submundo. Ai, meu Deus. Você começa a entender, o rei gelado não é só um cara louco. Você começa a entender tudo. Verdade. Você começa Interessante. E eu acho que, pra mim, eu acho que algumas pessoas vão sentir isso com o antigo relógio, mas pra mim, quando o Ruptura entra num arco de seriedade mesmo, é no arco que tem o Henrique, que começa a mão divina. Ali eu meio que... Não, ali o negócio ficou sério mesmo. Ali eu parei, eu falei, mano... Porque até ali no antigo relógio, apesar de tudo que aconteceu ali, ainda tinha um tom mais de boinha, assim. Até por causa do mestre, né? Ser um personagem Sim. todo vibe anfitrião, metatom da vida, assim. Muito. Então O depois mestre que era- chegou ali o Henrique, aí o bagulho ficou sério. Sim. Então, e aí, tipo, né, já engatando talvez um outro assunto, não sei. O que me fez continuar a história, né, foi... Eu agora tô tentando me lembrar, mano, de algumas coisas que aconteceu. Que, nossa senhora, eu li lá. Eu acho que me esqueci de algumas coisas, eu tenho que reler. Do capítulo 1 ao capítulo 21. Parar pra ler. Eu depois continuar, porque meu irmão já esqueceu algumas coisas, viu? Tipo, foi um dia aleatório, assim. Porque como funcionava? Eu postava os capítulos e quem lia só era a Karen. Tipo, só a Karen lia os capítulos. E aí, por volta do capítulo 2, eu tava em call, tipo, o Iron e a K. E eu falei, ô Iron, eu comecei a postar uma historinha, você não quer dar uma lida? Eu lembro até hoje. Virou pra mim assim e falou, vou ler um aqui, porque depois eu vou ter que ir pro psicólogo. Eu falei, beleza. Leu um. E o Iron, quando ele pega pra ler, ele não se segura, né? Ele começou a interpretar os bonecos. A arte do teatro está Mano. dentro. Vai. Isso, eu fiquei muito feliz. Porque o Iron começou a ler, tipo, quando ele tava começando a fazer teatro. E ele falou que o Ruptura tava ajudando muito ele justamente a melhorar, né? Olha No só. teatro, a decorar melhor os textos. Muito útil e agradável. E a querer ler também, né? Tipo, isso é um bagulho que eu recebo muito, tipo, pô, eu não gosto de ler, mas você me fez querer ler. E eu fico feliz, mano. Isso é um bagulho que me deixa feliz, porque, tipo, eu também sou uma pessoa que, ironicamente, não lê muito livro, pouquíssima coisa eu leio. Uhum. E eu gosto de escrever, mano. Eu gosto de escrever. E eu sempre tento fazer Também uma gosto de escrever, mas o escrita de um tempo é jeito fogo, que né, irmão? Eu Tempo é gosto. fogo. E, tipo, acho que quando a gente escreve de um jeito que a gente goste, isso acaba passando pro leitor. Você consegue transmitir isso, né, para as pessoas. Então, acho que eu entendo um pouco a ideia de, tipo, Eu acho que a eu fui dificuldade um pouco de além, né? manter. Tipo, eu fui escrevendo, tipo, aí eu fui percebendo que, tipo, mano, tem alguns erros aqui. Tem alguns erros que eu deixei passar aqui nesses capítulos que estão descomunais. Se eu não refazer isso aqui, vai ficar mais confuso lá no futuro. Aí eu parei, disse, mano, vou reescrever cada capítulo, deixar bem melhor. Eu já tinha feito isso uma vez, deixar bem melhor. O povo até elogiou. Que tava bem melhor mesmo. Mas não tinha chegado no que eu queria, né? Não tinha chegado no que eu queria. Porque tipo, tinha umas partes da narrativa mesmo, né? Na narração mesmo. Que tinha feito de um jeito, mas o certo é de outro, né? Vamos dizer assim. Se manter focado na leitura. Papo O que eu tô tentando fazer agora é fazer tudo isso aí, né? reto. E pior Então. que isso é um negócio que você falou, né, de incentivar as outras pessoas a lerem mais, né? Cara, a única coisa que eu tinha lido antes de Ruptura, sem pegar pra ler mesmo, sei lá, foi a HQ de Ordem Paranormal, que saiu as duas, eu comprei e li as duas, mas Nossa, isso aí eu nem li ainda. Eu só terminei a primeira temporada, mano. Tem que ver a antes segunda. disso não tinha nada E a terceira. E a quarta. E a quinta. que eu pegasse pra ler. Não sei se Então, vai se eu fosse lançar, mas pesquisar alguma coisa, dizem que como vai ter fazer esse tal ano. coisa, já pulava
pro resultado, assim. Um tutorial de não sei o que no Google. Quero só ver o resumo do negócio. Mas realmente incentivo a ler, porque é uma leitura bem agradável de fazer Sim. e tal. Tipo, é muito rico em detalhes também. Obrigado. E com o passar do tempo só vai melhorando. Eu lia, e um negócio interessante que eu acho que comentar, eu lia sempre com as vozes das pessoas que estavam ali. O Unirap falou, isso é o Unirap absurdo. fala assim, então a minha voz na minha mente vai ser igual a do Unirap. Tinha uma voz pro narrador. Era muito legal, muito divertido. Acompanhar cada semana. Igual você fica ansioso pra, sei lá, pra ver algum mangá semanal, eu ficava ansioso pra ver Ruptura. Fanzaço Ruptura, number one. Aqui, ó. É nóis. Mano, eu, tipo, fui... Né, esse bagulho de ler com a mente é engraçado, porque depois que o Aaron começou a fazer as vozes, eu sempre pensava, tipo, pô, como é que eu quero que o Aaron faça essa voz? Eu tentava, tipo, deixar bem claro quem era a pessoa que tava falando e como era, tipo, o jeito que a pessoa falava. Tipo, o tom, ele tem, tipo, um trejeito de falar que eu deixei bem claro no texto. Não, dá pra perceber, Dá Gabriel. pra ver mesmo, né? Não, dá pra ver, tipo, eu deixei muito claro. E aí, tipo, depois disso, né, foi, tipo, os dois apoios que eu mais precisava, de verdade, assim, tipo, a Karen e o Iron, até hoje eu sou completamente grato pelos dois, porque, tipo, eles me hyparam completamente a ideia. Tanto que o Iron, até hoje, é a pessoa que mais espalhou ruptura pra todo mundo, tá ligado? Papo reto. E, tipo assim, eu sou uma pessoa muito tímida, muito tímida. Muito Pior que eu não tímida. conheci Ruptura através do Iron. Isso é um detalhe, né? Eu conheci Ruptura, eu tava de boa, aí alguém falou de Ruptura, eu não lembro agora. Eu acho que alguém falou de Ruptura, que assim, ó. Esse capítulo tá muito bom. Eu fiquei, que desgrama é Ruptura, mano? Aí eu fui lá, fui ver. Procurei Ruptura. Aí eu vi lá que tinha lá Tinha dois, na verdade, né? Tinha a Haku falando. E tinha lá. Aí depois eu liguei. É a Haku que é a dona da Ruptura. Estou começando a entender os pontos. Aí eu fui ver, fui ver o que desgrama isso aí era. Aí depois eu vi que era sobre o Geek. Eu fiquei, eita puta, deixa eu ver isso aqui. Aí eu fui, assim mesmo, acho que eu falei com a Haku. Que eu ia ler em live, chamei. Se bem eu disse a ela, aí ela foi da live. Foi. Foi mais ou menos isso, foi na Eu não frequência. consigo chegar nas pessoas, tipo, falar, eu fiz isso aqui. Não consigo. E o Iron, ele Eu queria ter essa capacidade de fazer com que muita coisa chegasse a muita gente. Mas, com meus 600 seguidores, dos 600, acho que 40 interagem. fez isso. O Iron, ele saiu de falando, daqui a pouco, mano, tava o geek inteiro falando bagulho. Que é isso, mano? Que é isso? Espalhou muito rápido. E aí, a Dia postou um negócio no Twitter sobre ruptura. E, pasmem, né? Aí Incrível, né? Que eu passei despercebido por tudo isso. Eu passei despercebido por tudo isso e consegui achar a ruptura. nasceu a ideia das artes, né? Que Aí tem isso aí, a né? Karen Massa. apoiou e tal, mas vamos falar disso depois. Isso é outro tópico. Então, fica pra depois. Fica pra depois. E, enfim, começou a ter as artes. E, pô, começou a chamar mais atenção, porque, pô, as Nossa, artes já tá- são sinistras. Olha, A vou dar Karen, 3 ela é horas. muito Você forte. vai falando. Absurdo. E a Dia postou uma arte lá e tal, e as pessoas começaram a ficar curiosas. Nisso eu decidi criei a conta, beleza. E aí comecei a postar os capos. E aí como foi, mano, daí pra frente foi só pra cima, assim, foi só... É o resto da história. E aí, tipo, pra, né, deixar, tipo, só mais agradecimento. Tem algumas pessoas que eu agradeceria em geral. Tipo, o dia que a Anne, o Jonas, Peguei pra falar, vou ter que falar o nome de todo mundo agora. Fodeu. Blaze, Só dá-lhe, o só dá-lhe. Eagle, o Corp, o Iron também tava. O Dedé. E se eu esqueci alguém, desculpa, gente. Tinha o Henrique Mendonça também. E eles leram. E esse dia eu falei, pô, é isso, tá valendo a pena, tá ligado? Ali eu falei. Você percebeu que o ali pessoal eu tava percebi- apoiando mesmo, né? Sim, ali eu percebi que, tipo, pô, isso que eu tô fazendo tem um motivo, tá ligado? E, tipo, uma das minhas conclusões disso foi quando o Henrique chegou em mim e ele falou, mano, a sua escrita, ela é absurda. Tipo, eu leio pra caralho. Leio pra caralho. Aí você tipo, vê, né, o Henrique Mendonça. mano. E, tipo, o Henrique é um maluco que, ao que ele falou, ele lê muito, mano. E ele teve virado pra mim e falou, mano, Ele é uma pessoa muito didática, assim, né? sim, é um cara inteligente pra caralho, mano. E gente boa. Eu salve pro Henrique se você estiver vendo isso, sabe, Henrique? Salve. Bom, Henrique, sou teu fã.
Deixa eu parar de falar, né? Vamos lá. É isso. Não, Se tá dói, ótimo, mano. interessante. Aproveitar que, Raku, você puxou o assunto do... falar um pouco ali do pessoal que tava vendo, tava apoiando, né? A gente vê que os primeiros personagens ali apresentados, né? Que era o Gabriel Macedo, ou depois vocês descobrem que o Gabriel Macedo é o Oni-Rap, né? E o pessoal daquele núcleo ali, o Marquinho, o Taka, Dia, Anne. Quem que foi o primeiro personagem que tu criou, dentre todos ali? Cara, o primeiro personagem... Ou não foi nenhum desses? Então, o primeiro personagem, pra quem não leu, não vai entender. Mas você vai entender. Pra caramba. O primeiro personagem que eu escrevi alguma coisa foi a mãe do Oni. Pode crer. Então, Uhum. foi a mãe do Oni. Interessante, eu não esperava por essa, hein? Então, foi tipo A mãe do Ani. Eita, bexiga, agora foi. a mãe da Ani, porque querendo ou não, ela é meio que o gatilho pra história, né? E aí, pra frente, eu escrevi o Ani, né? E aí foi indo os outros personagens, né? Tipo, o Marquinhos. Eu lembro que... Ah, é mesmo, né? A mãe do Ani é o gatilho pra história começar. Realmente faz sentido. Demorei muito a decidir quem ser o protagonista. Eu tô falando aqui, eu acho que o povo que tá me vendo reagindo. Esse, como assim? Vamos ler, filho da peste. Porque como eu sei esse Fala, pessoal, não. tipo, meus amigos sabem que eu gosto muito do Enigma. Eu vou deixar também a história aí no... aqui na descrição. Você vê no meio feio no documento, né? Tem no documento também. Mas também tem um Discord também, né? Que tá tudo bonitinho. Não sei se eu deixo o Discord e o link da história. Agora O foi. Darui. Eu vou ver. Eu Eu falei, vou mano, ver o que eu faço. se eu botar o Enigma e o Darui, vai ser muito claro, tipo, vai ser muito clichê. É. Eu quero botar alguém, tipo, ninguém vai esperar, tá ligado? E eu botei o Ani. E aí, tipo, beleza. Botei o Ani. Pô, eu falei, tá, quem que vai estar com o Ani? Eu falei, mano, vou botar... Olha como faz tempo que ruptura existe, né? Faz. Vou botar a galera da RT. Nossa. Fácil, hein? E hoje em dia Hoje em dia não existe mais. o RT acabou. Hoje em dia RT, aqui jaz. Aqui jaz RT. Aqui já é RT, mas aqui, assim, já tem. Aqui já é muitas coisas, né? Tipo, aqui já é do União Z, aqui já é do RT, aqui já é. Assim, baitas equipes. Inclusive a União Z é um que eu mais adorava, mano. Acho que foi o primeiro grupo que eu vi morrer. Tipo, pelo menos que eu acompanhava, né? Tipo, um grupo league que eu acompanhava e que morreu, que eu vi morrer. Foi a União Z, mano. Aí a União Z eu fiquei triste pra burro, mano. Quando a União Z acabou, eu fiquei muito triste, mano. Fiquei muito triste, porque tipo, tinha muito... A UIT até fiquei triste, mas não comparado à União Z. Quando a União Z acabou. Não. Eu sei que, vamos separar, vamos poder... Sei lá, deu aquele sentimento, sabe? Tipo, aqui já. E aí, eu coloquei o Taka, a Anne, o Marquinhos e a Dia pra serem, né, o grupo principal. Uhum. Nossa, Pelo eu não menos. tinha pra pensar que é realmente o RT. Uhum. Realmente agora. Eu fiz. Só agora que eu fui me tocar. Cara. Meu Deus do Eu céu, botei que todos os bonecos que tinha na RT, não todos, né, porque tinha mais gente, mas Sim. eu peguei quem dava ali e... Mas, ó, eu lembrei de uma coisa agora que também se falou do Marquinhos. Pra quem não sabe, na época que tava sendo a ruptura, o Marquinhos nunca tinha mostrado o rosto. Ninguém sabia como é que era o Marquinhos. E o Insane, bota aqui na edição, ele vai botar aqui agora a arte do Marquinhos, como é que a Karen fez, inclusive, tá aí. Pau, toma. Como que você falou, putz, vou fazer o Marquinhos. E agora, o design dele, ferrou, como é que eu faço? Então, não é uma surpresa, né, que tipo, eu já tinha episódios do Marquinhos, a Karen tinha episódios do Marquinhos, então a gente sabia como era o Marquinhos. E eu pensei, tipo, mano, como a gente vai fazer o Marquinhos sem que pareça o Marquinhos? Tanto que de início, o Marquinhos ele usava, né, a máscara, né, dele lá. Esqueci o nome agora, mas... Eu também a esqueci, máscara mas... assim. Coisa de bandidão. Isso. E aí, porque ele usava essa máscara, eu falei, vamos botar, né, de característico dele, então é isso. Eu vejo algumas pessoas perguntando do porquê que eu não coloquei a máscara do Spotify dele. Eu não achava interessante pra colocar, porque é um bagulho meio futurístico na minha visão. E o Marquinhos não é um cara futurístico na história. Ele é Tem um a vibe cara... mais militar, assim, não sei. Ele é um cara mais porradeiro, né? Um cara mais de briga de bar, assim. Então queria um bagulho mais, pô... Cara, você vai olhar pro cara e falar, esse cara vai me dar um soco. Não faria Não, esse cara vai dar um soco em alguém. Então. E aí, tá, botei a máscara. Também faz sentido depois com a história dele, que, né, tem... Enfim, não vou dizer caso alguém queira ler, mas... Pelo amor de Deus, gente, valeu, né? Quem sabe, né? É a tal da frase. Quem leu, lerá. Quem não lê, leia E aí imediatamente. chega um momento que eu preciso mostrar... Olha, se duvidar, eu passei por isso.
Não lembro agora. Trouxe do Marquinhos, pra lore, Uhum. né? E aí, eu falei, Karen, o que a gente vai fazer? Ele falou, não. Vou ter que reler essa caceta logo, mano. Senão eu vou me. Senão eu vou me Porque perder. assim, o Ani, ele é muito parecido com o Ani. Demais. Ele é o Ani, é uma fanática do Ani. Literalmente. E a gente não queria que ficasse tão igual os personagens, sabe? Até porque ia gerar um desconforto de fazer. Pra mim, ao meu ver, eu ficar muito desconfortável escrevendo algumas coisas, tá ligado? E eu falei, não, vamos, faz o Marquinhos do jeito que der. Tanto que assim, de certa forma, tem um quê de um Marquinhos ali, mas não tem ao mesmo tempo. E eu gosto disso. E tipo, o Marquinhos ele não tem o rosto todo, né? O Marquinhos do Ruptura tem um rosto shed, assim, né? Giga shed. Caramba. O Marquinhos não tem o rosto todo, pô, tá ligado? Giga shed e tal. Não tem aquele cabelo. A gente imaginou bastante o Marquinhos, porque... Mas ficou interessante. Então, Ficou porque, justamente por causa ainda mais na época dele não sim. mostrar o rosto e tal, e tentar explicação. Eu estou uma batida agora. Por que ele, né? Então, é absurdo. Absurdo. E falando do Marquinhos, outro gancho pra gente puxar, né? Que Ruptura, como a gente falou bem no início, é tipo um shonen. E todo shonen tem poder, tem habilidades. Exato. E em Ruptura tem os espectros, né? Que se vocês forem ler, vai ter um capítulo só explicando os espectros. E fala pra gente de onde você tirou a inspiração pra fazer os espectros, criar os poderes. Fala aí. Mano, eu vou falar de sinceridade. Que tipo assim, eu nunca gostei muito de pensar muito pra esquema de poder, tá ligado? Só que eu falei, mano, eu vou ter uma ideia aqui. Eu gosto de pensar em esquema de poder. Eu pensei. Um detalhe que eu gosto de pensar, mano. Eu só não tenho muita criatividade pra pensar em nome, tipo, a Haku me indicou com aspecto. Aí eu não consigo pensar. Tem um quê de... Mas eu consigo pensar, tipo, uma coisa diferente. O nome é igual, mas... Que é quase invisível de Hunter x Hunter, tá ligado? Pior que eu pensei em Hunter x Hunter, justamente. Então. Hunter x Hunter é um bem absurdo, né? Tem um Complexidade. que ali de Hunter x Hunter. de tudo. É um tipo acumulado. Porque, tipo, e de ódio também. Porque tem um moleque que dá tem um cara um taco de beisebol pra lutar. É verdade. É uma coisa. Tem isso mesmo. Eu queria uns poder meio esquisito também, sabe? Do meu de ódio. E vocês ficam, que é isso, mano? Que poder é esse? E, tipo, eu queria ficar livre pra viajar em poderes. Porque Só lembro do cara que tem o poder do zip, meu. eu não queria ficar preso, tipo, tem tal coisa, aí evolui pra tal coisa. Tem um esquema de evolução? Tem esquema de evolução. Tem, tipo, o bagulho das etapas lá na primeira parte, né? Que, tipo, tem todo o bagulhinho de personagem evoluindo, vai aprendendo esse bagulho e tal. Só que simplesmente eu cheguei nesse e falei, mano, eu não aguento mais isso. Chega! E aí acontece, né? Que aí tem meio que o reboot e tal, né? De esquema de poder. Que é um bagulho que eu me coloquei livre acesso, porque, tipo, a ruptura realmente é o que se molda. Sempre foi estabelecido isso. Faz sentido dentro da obra esse reboot. É uma ruptura. Não né? dá nossa em ponta. Então. Não tem nossa em ponta em ruptura. E aí nisso troca algumas coisas de poderes, né? Troca algumas bagulho de etapa, né? Então. Eu acho que, sinceramente, não tem, tipo, muito um caminho no qual seguir. Eu só fui escrevendo e falei, é isso. Maneiro. Foi isso. E agora, é legal que deu uma variedade bem legal. Sim. Tem personagens que tem, sei lá, expansão de domínio, tem personagem que não tem poder e é forte. Cara, tem um poder que eu queria muito ter explorado um pouco mais, mas eu não via muito espaço. Porque, tipo, era meio tipo, isso que eu fui explicar. O pessoal da Mystery, que ela, tipo, tinha um poder com música, que a música começava a mudar e o poder dela mudava. E eu achava isso muito absurdo, só que era muito difícil de explicar. E falava, ninguém vai entender isso. Ninguém vai entender isso. Então aí só ficou de lado. Tirando eu mesmo, ninguém vai entender isso. Bacana. Então... E também tem que deixar, né? Tem que deixar um... Tipo, você não pode deixar um poder tão absurdo que aí metade do setor não vai entender, né? Tem que ser, tipo, tem explicação aqui, beleza, não pode deixar tão complexo e tal. Aproveitando que você falou de poderes e tal, vamos puxar um outro assuntinho aqui, que eu acho muito interessante. Interessante que tem um... Acho que é o autor de feiteio, o autor de feiteio que ele ensina, né? Tipo, como você colocar os quadros pra o entender bem de boa, né? Inclusive. Isso é uma parada que, inclusive, eu digo que ele é mito, por ensinar e tal. É uma obra que tem uma descrição muito boa. Eu disse assim, igual muito brasileiro, eu acho que o autor de feiteio. Quando você lê, você consegue
se inserir dentro do cenário e começar a imaginar suas coisas à volta. E eu quero saber, Haku, de ti, como que foi, assim, se é difícil ou se foi fácil pra você. O One Piece também, o autor do One Piece também do Goy, velho. cenários, lugares, dos personagens, da ruptura. Tem o autor de Dr. Stone, que criou até um porra de um canal BR pra você, então pra você ver também que gosta de bagulho, velho. Ó, tipo assim, como eu disse um pouco mais cedo, no começo ele era um bagulho mais nichado, né? Um bagulho mais piada. Então eu não focava muito em tipo. Nossa, eu acho o volume do jogo muito melhor. Descrição. Inside é um jogo muito bom, viu? Eu quero jogar esse jogo em live, viu? Eu tava focando bastante na descrição de luta. Eu queria que as pessoas entendessem o que estava acontecendo. Mas cenários eu acabava não escrevendo muito. Acho que o cenário que eu mais escrevi no começo foi o do relógio, do antigo relógio. Que eu precisava que as pessoas entendessem o que estava acontecendo. E mesmo assim, algumas não entendiam o que estava acontecendo. Mas eu tentava, né? Algo que eu só tentava. Com o tempo, eu fui desenvolvendo um pouco mais essa ideia de descrever o cenário, descrever o que está acontecendo, descrever o personagem. E eu acho que eu não cheguei a tipo, estudar sobre isso, mas eu fui tipo aprimorando isso, eu acho. Que eu fui meio que sabe quando você tá tipo andando na rua assim, e, tipo começa a vir vários pensamentos na sua cabeça? E eu brainstorm. Então eu começava tipo montar como um quebra-cabeça o cenário. Ideias. E aí, tipo, falei, pô, da hora, tipo, um bagulho assim. E eu pegava esse pensamento e transmitia pra escrita. E isso valia pra cenas de luta também. Sim, tipo, mano, a cena de luta tem que falar isso, porque assim, como eu sabia que era possível fazer o que dá pra fazer? Isso é um pouco vergonhoso. Mas eu parava de escrever, levantava no meu quarto e fazia. Não é possível. Legal. Então, eu tenho uma ideia, tipo, não, se o cara dá um soco aqui, dá pra eu defender aqui? Falei, não, tá, maneiro, eu vou fazer maneiro. isso. O Silva foi o que mais fiz isso, né? Porque ele fez Bem maneiro isso aí, um taco de beisebol. Realmente, bem Então ele faz um maneiro. movimento que eu taco, tipo, O cara testa, o cara é cientista, mano. Testa, tá né? ligado? Pra ver se dava certo. E, enfim, mano, tipo, é meio que isso. O Esses Ani também, pintinhos, ele dava uns pulos meio malucos pintinho. na minha cabeça. E aí eu via se dava pra saltar, assim, tipo, pá. E, enfim, Tu fazia Taca, uma mini coreografia na vida real, assim. E aí, tipo, eu ia, tipo, brincadeira de criança mesmo, sabe? Eu ia escrevendo. Bacana. E a gente falou um pouco da Karen, né? Que ela foi a primeira ali que começou a acompanhar, né? Você falou pra gente um pouquinho dela. Como que você conheceu a Karen? Karen, pra quem não sabe, ela desenhou todas, né? As ilustrações e artes de capas lindíssimas e belas de Ruptura. Vamos tá passando algumas aí na tela. Como que você conheceu? Queria saber desenhar assim, mano. Então. Por exemplo. Essa é verdade, essa isso é muito cara bom, mano. desde 2021. Essa capa vai tem. te lascar, mano. Quadradinho. Olha essa capa, mano. Vai te ferrar, E mano. a capa, tipo assim, eu tava vivendo minha vida. E eu tava em uma cal, assim. Tava vivendo minha com um amigo vida. meu, um server lá, tipo, com algumas pessoas. E entrou a Karen. O amigo meu era o Shoto, né? O Shoto ia fazer uma thumb. Shoto Doroki. Quer desenhar alguma coisa e tal. A Karen entrou na cal. E eu lembro que nesse dia, eu não tava na cal na hora que ela entrou. E na hora que eu abri meu celular e vi que ela tava na cal, eu derrubei o meu carregador na minha cabeça. Fiz, meu Deus! Que específico. Eu era muito fã da Karen. Eu ainda sou fã da Karen. A Karen pra mim é tipo a melhor ilustradora que existe. Eu gosto muito do trampo dela. Papo E eu reto. sempre. Então, Mas quando eu junta- sempre quando fui junta a Karen e o muito- Shoto, eu sempre puta muito que fã dela. merda. Muito. E tipo, eu fiquei muito tímido. Eu não falei nada. Biscolinho, né? A Biscolinho, rainha das amizade. ilustrações com o Não rei aceitou. das E thumb. ela me falou uma vez que, tipo, eu fui muito sortuda, porque ela, tipo, raramente aceitava pedido de amizade. Olha só. Ela só aceitou. Seus do destino se conectando. E aí, como que eu comecei a falar com a Karen? Engraçado. Que eu acordei, tipo, perdi o sono no meio da madrugada e falei, mano, vou mandar uma foto de animalzinho que eu tenho aqui. Mandei pra ela respondeu, e aí, mano, se desenvolveu uma conversa. E aí, com o tempo, né, eu e a Karen, a gente foi ficando mais próximo, hoje em dia, somos praticamente irmãos, né? Tipo, a gente tem uma aliança de irmã, assim, que é muito fofo. Que bonitinho. E aí, tipo, como eu disse sobre Shumatsu, né? A Karen sempre apoia muito minhas ideias, né? Mais malucas que elas sejam. E quando eu virei pra ela e falei, eu sempre vou, tipo, oi Karen, tem uma ideia aqui, e aí? Então, e aí, tipo, eu cheguei na Karen e falei, Karen, é dura, né, e tal. Você topa fazer, tipo, uma capa? E como que é essa ideia da capa? Por que eu quis ter a capa? Porque saiu, ironicamente, a HQ de Ordem Paranormal. Eu achei muito foda a capa. Eu falei, mano, eu quero uma capa Eu assim, achei muito velho. foda que as capas se conectam. Sim. Nossa, muito foda isso, cara. Isso tem na ideia inicial. A capa do volume 1, 2 e 3 se conectam. Tipo, Papo reto. então. É verdade, eu tem falei, isso. cara, vamos fazer isso, vamos fazer uma bagulho assim.
Mas se você quiser, claro, a gente faz, tipo, os visuais, faz as capas e tal. Aí faz, tipo, um bagulho volume, semanal, cada, tipo, mensal, assim, faz uma capa. E aí, topou, mano. Topou. E foi, tipo... Pra mim, tipo, uma das coisas mais legais que a gente já fez, mano. Que eu já, tipo... Eu acredito um pouco que o Ruptura deu um pouco de livramento pra Karen, tipo, de um bagulho habitual, tá ligado? Que... Ainda não, né, mano? Fazer arte pro povo do geek é, tipo, sempre a mesma coisa. Tipo, é boneco estático e é isso, tá ligado? Muita hora você vê, tipo, uma pose, uma câmera diferente. Segue a mesma linha, né, geralmente. Sempre a mesma coisinha. E aí, meio que... Eu acho que o Ruptura abriu essa porta de, tipo, pô, vamos fazer ideias diferentes. E eu comecei a explorar essas ideias diferentes, tipo assim... Eu adoro as capas de Ruptura. Adoro, né? Óbvio. Também amo. Tipo assim, Capas eu são acho que lindas demais. as capas começaram a ficar, tipo, um grau acima quando a gente começou a, tipo, querer ousar, tá ligado? Que a gente começou a explorar uns ângulos diferentes. Que capítulo. Tipo, a do volume 6, que tá indo dar... Nossa, esse aí... eu cheguei nesse volume. Uma boa pergunta. Eu acho que eu não cheguei nesse volume, mano. Eu acho que eu falei no 5. E assim, tipo, em direção a uma porta. E, Nossa, tipo, essa é do câmera. balacobaco. Cara, eu acho isso absurdo, mano. Essa é cinema demais, cara. E eu Coloque gosto Insane, eu coloquei Ó, na coloca edição aí. aí. Não vai te caçar se não botar, hein? Pô, no teu caso, vou Tá falando isso? É o Insane Monster? Não, é o Insane Beat? Não sei se é. vou cobrar metade Não, do preço da acho que é edição, Insane hein, pô. E tem mais O Insane, eu acho que é o Insane realmente, vai. que eu gosto também, que é a do Tem volume vários 7, Insane. né? Que tem Tem o também. Inuma, o Enigma e a Nossa, Mystery. Nossa. Essa pra mim é a melhor Cara, capa, que capa mano. é Tipo essa? assim, Eu não cheguei a cara, nessa aí. ela é Eu a não cheguei melhor, nessa aí. cada Hoje capa- spoiler, cada hoje capa é spoiler. melhor, mano. E vocês botaram, tipo, mano, isso, mano. Mano, e a do volume 8 não acabou saindo, né? Mas ela estava absurda. Era, tipo, acho que essa é a melhor capa que a gente já tinha, mano. Foi só escalando com o tempo, né? A câmera era, tipo, mano... Ai, mano, a gente foi melhorando muito com a capa, tipo... Eu lembro que eu usava as capas, tipo, eu colocava as capinhas, tipo, na thumb, tipo, começando o capítulo. Com o passar dos bagulhos, eu acho isso absurdo, mano. Eu fico muito feliz. E, tipo, um bagulho que eu sempre deixei, tipo, assim, tipo, eu nunca pedia uma alteração ou era muito chato com a Karen. Pelo menos eu tentava ser muito chato. Eu não era chato mesmo. Tipo, eu deixava a K fazer do jeito que ela queria, tá ligado? Que, tipo, ao meu Liberdade ver... criativa pra cá. Então. Vou falar ao meu ver, tipo, eu colocava, tipo, a gente tem uma pasta no Drive, onde eu colocava, tipo, uns bagulhinhos, umas ideiazinhas e tal. E eu deixava lá, tipo, a Karen fazia os bonecos que ela queria, tanto que assim, tem as carteirinhas Spiker, né? E a ordem era pra ser Anne, Marquinhos, Dia, Anne e Taka. Foi completo, o Marquinhos foi o último. Não seguiu isso aí. Então, não vou seguir, não. A K não tava com hype pra fazer o Marquinhos, tá ligado? E aí, tipo, eu esperei, pá, fez o Marquinhos. Então, tipo, é porque, meu ver, né? O projeto é tanto meu quanto dela. Eu já disse pra ela várias vezes. Não existe ruptura sem a Karen. Não existe. Pra mim, tipo, a Karen é tipo... Eu não trocaria a Karen por ninguém. Ninguém. A Karen é a pessoa ideal pra ruptura. Sempre foi. A cara de ruptura. Então, ela deu a cara pra ruptura, literalmente. E ela abraçou a ideia quando, tipo... Tava no terceiro volume... Terceiro capítulo, no caso. Ela... Pô, fez... A maioria dos designs dos personagens, né? Todos os personagens importantes têm design. Tem as capas, tem 7 capas. E até hoje, e sempre vou ser muito grato, porque definitivamente foi, tipo, um dos momentos, assim, tipo, quando eu abri o WhatsApp, ela mandava meu beijo, cara, muito foda. Mó hype. Muito Tipo, bom, eu acho que eu senti isso muito na capa... Quando veio o visual do Enigma, né? Da Mystery e do Yuma. Eu acho que ali eu falei, mano, é isso. Absurdo. Que é isso. E falando neles, né? Enigma, Yuma. Uma coisa que é bem presente na obra, que vocês vão pegando quando vocês forem lendo. Se vocês conhecerem bastante as músicas também, tem bastante referências a versos de músicas, títulos de músicas, ou pessoas, por exemplo, o Ducktive. É um easter egg que tem lá, o Ducktive, por exemplo, né? Como que foi
colocar isso dentro da história, colocar referências às músicas. Por exemplo, o mestre, ele tem o tal do Preparados, né, que é referência à música Preparados do Iron. Como que foi inserir cada característica dessa nos personagens? Mano, é tipo assim, volta sempre ao assunto que era algo pra ser mais humorístico, né? Então no começo tinha bastante referência. Bastante. E acho que os bonecos que mais soltam referências é o Tom e o Iron mesmo, né? Porque eles são os bonecos mais contraídos, assim, né? E, mano, tipo, como que eu tinha as ideias? Eu tava lá, tipo, escrevendo e tal, você falava, mano, eu acho que dá pra encaixar alguma coisa aqui, tipo, fazer uma piadinha, coisa do tipo. Tanto que, mano, o Preparados, ele tá lá. O boneco inteiro é o Preparados. Literalmente. E por quê? Porque eu precisava de uma vibe pra conseguir escrever o boneco, tá ligado? Eu precisava, tipo, estar tipo, na vibe do boneco. E a música do Facilier, pra mim, ela é, tipo, a vibe do boneco. Eu acho Facilier e Metatron bastante a vibe do boneco. É as músicas que eu mais escutava. Tanto que eu disse que o Iron e o Tom são os que mais soltam referências, né? De fato né? Tipo, eles soltam referência a Preparados, tem a música do Metatron, tem a música do... Acho que pouca gente pegou essa, que é a do Buzz Lightyear, do Iron, que é numa conversa lá que tem o Iron e o Tom no finalzinho, assim, tipo, do arco. Tem o do Band, que é o mais claro, né? E tem uma do Cartoon Cat. A do Cartoon Cat... Nossa, é muito específica, hein? A do Cartoon Cat, ela é tão absurda que ela tá lá. E eu não lembro onde ela tá, mas ela... Meu Deus do céu. Ela deixou lá. E nem era mesmo, não. Meu Deus, mano. Tá lá. Ah, lembrei. Lembrei, Malu, tá lá. Enfim, tem outras, né? Tipo, o Darkus. O Spectre dele é o nome da música dele, do Toji. Exílio. Papo reto. Né? E que também é outro que eu precisava de... Ela tem um medo, mano. O Darkus é música. Exílio é a manifestação do boneco. E eu acho uma que eu acho engraçada é a do Silva. 40 minutos já. Meu Deus, quando ele é apresentado é muito engraçado. Eu ri muito. E mais 40 minutos, mais as pausas, né? Porque eu escrevi o boneco as partes que eu fiz. Só pensando na piada. Falei, mano, eu vou fazer o boneco não vai conta piada, mas quem for ler é muito boa. Falei, mano, eu tenho que botar essa piada. Essa piada tem que ter. Eu botei. Nossa, foi genial, cara. Ficou muito boa. Então, e eu acho legal isso, porque... Vou dar um exemplo, talvez não tanto a ver, mas, por exemplo, Ordem Paranormal. Se você assistiu os RPGs e foi jogar o jogo do Enigma do Medo, você vai ver que tem algumas referências aos RPGs, né? Então você vai falar... Ah, se eu joguei a primeira temporada, então eu não vou pegar nada. Que legal, peguei a referência. É a mesma vibe. Se você for ler Ruptura sem conhecer as músicas direito e tal, tipo, não vai influenciar em muita coisa. Mas se você já conhecer bastante e gostar bastante das músicas, do cenário geek, você vai pegar bastante coisinha assim. E é legal. E eu me diverti muito. Tem, tipo, até algumas afiliações, tipo, alguns personagens são referências a, tipo, né, próprio RT que existia. Tem um mini grupo, né, como referência lá também. O mini grupo é uma coisa mais referente. A Jin e o Hiro, né, que são uma dupla. Entendeu? A Mystery, Enigma e Yuma, que pra mim eles é um triozinho que existe. Né? E por aí vai, mano. É tipo o Okabe e o Ishida, né, que estão juntos também. Pois por aí vai. E a gente falou um pouco ali da tua inspiração pra fazer o mestre, que é o meu personagem favorito. Quem que é o seu personagem que você mais gosta de Ruptura? Cara... Tópico interessante. Tipo, decidir o filho favorito. Vamos lá. Eu, assim, vou dizer 2 assim, porque eu acho que porque assim, eu vou falar isso sem ter a questão do meu cantor favorito, tá? Mas eu gosto muito um vilão e um herói, pode ser? Pode sim. Beleza. Eu gosto muito do Darui, que tipo, é o boneco que eu mais desenvolvi, é o boneco que eu mais gosto. A história dele, tipo, pra mim, o jeito que ele se constrói, o jeito que ele se desenvolve é absurdo. Pra mim, ele é um dos protagonistas da história, junto com o Ani. Né? E acho que com o tempo ele até vira mais protagonista do que o próprio Ani. Porque eu prefiro eu tenho muita dificuldade. Tem suas preferências. Eu tenho muita dificuldade de fazer protagonista e gostar. E quando eu gostei dele, eu falei, mano, esse boneco tem que ser protagonista, mano. Ele é muito estiloso. O visual do Darui é absurdo. Demais. Top 1. E esse foi um pouco do próprio Darui que eu fui falar. Também gosto bastante de fazer protagonista. É tanto que o meu
Não, esse é muito Falar com o spoiler, Daru, vou parar. ele me ajudou Vou bastante parar, a ter as vou parar. ideias. Obrigado, Daru, por já vendo esse vídeo. Valeu, Leiam, Daru. seu homem. Valeu, Por sinal, Daru, ele mesmo. Eu tenho uma curiosidade pra falar, por sinal, sobre o Daru, mas depois eu falo. Ah, O meu vilão favorito é o Enigma. De visual, a ideia, eu acho. É que a gente no fim não viu muito do Enigma, mas o Enigma, a lore do Enigma é. Eu contei uma vez pra um amigo meu a história do Enigma, curiosidade. E eu terminei de contar e ele falou, mano, isso é muito assustador. Eu falei, aê! Vamos! conseguiu o Melhor que você jogar queria. É porque o design Rapaz, dele é muito. Ele é... Mano, você olha pra ele e sente medo, cara. Não, O tanto poder fumaça. dele é, pô, muito foda também. Então, e ele é um boneco muito. Eu queria que ele passasse essa potência. Tipo, eu queria que ele chegasse perto do Dark, assim. Ele chegou na cena e ficou, meu Deus, ferrou. E ele passa muito bem essa vibe. Passa muito bem. E aí, pra falar mais alguns personagens, né, tipo, que eu gosto, tipo, os meus favoritos são esses que eu falei. Tipo, eu gosto muito do Crono. O Crono, pra mim, ele é um personagem. Ele foi muito misterioso, mas eu sei bastante do boneco. E eu acho que quando ele faz alguma absurdo. coisa, eu fiz ele feito pra ele passar um medo. Tipo, mano, eu não posso mexer com esse cara, velho. Pior que Não quando pode ele mexer com esse cara. aparece. Quando ele aparece. Quando ele aparece, ele aparece. Ele aparece muito. E eu gosto muito do Henrique. O Henrique, ele é outro personagem que eu também acho a história dele muito linda. Eu acho o jeito que ele Demais, pô. começa a se desenvolver muito bonito. Tem uma porque- linha tênue, assim, na história dele. Ele tem um desenvolvimento muito grande, cara. E tipo, isso é engraçado porque ele foi feito pra ser um vilão no começo. Mas eu pensei, mano, eu não quero que ele seja um vilão. Eu quero que ele seja um cara que tu acredita no que ele tá fazendo e com o tempo ele vai entendendo a visão das outras pessoas. Porque, dando um pouco de sinopse, né? Ele é um cara muito cético, mano. Ele é um cara muito cético pra própria ideia dele. E ele não quer ouvir as outras pessoas. Ele é um cara muito fechado na própria ideia. Talvez não tenha muito a ver, assim, mas quando eu li, eu lembrava um pouco do Joel. Pra que se alguém não jogou Pode The Last ser. of Eu vi um, eu só não vi o final do 2, The Last of Us 2. Pode Us, ser. né? Porque spoilers pra se você não jogou e se você não viu o primeiro jogo The Last of Us, né? Ele tem a cura do mundo inteiro na palma da mão e ele resolve, não vou ser egoísta, vou salvar essa garota aqui porque me apeguei a ela. E é isso, e ele acredita muito nisso. Ele fala, Sim. não, eu vou até mentir pra ela que eu não fiz isso e tal. E eu via muito Sim. isso no... Não exatamente a mesma coisa, mas é parecido com o Henrique Mendonça e é o personagem dele. E isso é muito legal. Mano, o Henrique, falando até um pouco sobre, ele é um personagem que eu fiz. Os personagens que eu mais consigo me aprofundar são os que eu coloco características minhas, né? Tipo, eu sempre. E coisas que eu queria tratar, né? Tipo, o Henrique, ele é uma persona no começo de, tipo, arrogância, né? Um pouco de orgulho também. Ele é um cara que ele não quer escutar os outros. E com isso ele começa a machucar os outros, mesmo que ele esteja tentando ajudar os outros na visão dele, né? E enfim, ele vai se desenvolvendo, ele é um personagem que eu gosto muito, ele ia ter mais desenvolvimento, né? Ele tem uma. Mano, o boneco eu acho que é um dos bonecos que eu mais escrevi coisa, mano. Porque, né, tem o lore, o boneco tem a lore inteira do passado dele, porque ele tá velho já na história atual. Tá velho. Né? Então, mas acho que é isso. E eu gosto um pouco do Nitro também. O Nitro ele é muito divertido de fazer. Ele é tipo. Ele e o Mestre pra mim eles são tipo duas coisas assim que eu gosto muito. Legal. E a gente falou um pouco dos personagens, né, favoritos. Qual que é o arco favorito teu de Ruptura? Cara, o arco. Arco favorito. O arco é dolorido, mano. Esse aí é complicado de escolher, Eu mas... gosto muito do arco do Darui, né? Que é o do passado. Pode pá. Acho um arco muito bom. Que ele tem uns plot twists ali que você fica, caralho. É mesmo? Foda. ele tem um plot específico que eu fiz escrever, tipo, eu já sabia, falei, nossa, vai ser muito foda, mano. E eu adoro o resto das pessoas sobre. Mas eu acho que o último arco que teve, que é o Portões da Morte, ele é muito potente, mano. Ele é muito cruel. Ele é cruel, mano. Ele é cruel. Ele é feito pra, tipo, te destruir, assim, você fica, caralho, o que é isso? E, tipo, ele vai te amassando, você fica, meu Deus, o que é isso, mano? Destrói. Mano. Eu acho que meu top 3 é o da Mão Divina, o Portões da Morte e o Arco do Passado. São os meus top 3, eu acho. Então, pessoal, se vocês leram Pior que eu não lembro qual é o meu. Do relógio, talvez? Tá, por enquanto. Ruptura, se você tá aqui, você é um leitor, deixa aí nos comentários qual que é seu arco favorito, por gentileza, pra nós saber aí. Yes. E, Aku, pra quem não sabe, né, Ruptura
Ruptura atualmente se encerrou. Chegou ao fim de Ruptura, então se você for pegar pra ler vai ser bom, porque você não vai ficar ansioso esperando uma semana pra sair. Infelizmente acabou, né? Também você pode ler tudo numa pataguada só. Inclusive o último capítulo tem 60 páginas, pouco mais. Eu acho que é 63. Nossa senhora, esse aqui na live vai durar, viu? 60 uns quebrados, tipo, mano. Meu Deus. É muito bom o último capítulo. Já, então, 3 partes eu acho que ela vai ter. Aproveite pra ler. Foi nessa ordem aí. A gente vai ter mais, não da história principal, mas talvez um outro segmento ou algo parecido com Ruptura, Haku. Fala pra nós, pra quem não sabe. Ok, ó. Tá bem, o que Ruptura, é que... né, a história principal, ela chegou ao fim, né? Tipo, não ao fim da história em geral. O último capítulo ele se encerra e é um bom final, mas não é o final perfeito que eu escrevi, né? Mas tipo, ele serve como final, eu acho que tá bom ali onde parou. Eu parei por, enfim, diversos motivos e eu acho que... ok. Sobre, né, continuidade, coisa do tipo. Eu ainda quero lançar um spin-off que eu tava escrevendo já, que é um pouco distante da história principal, mas tem conexões, né? É uma história que debate muito sobre assuntos de autoestima, depressão. É um bagulho bem mais pesado, assim. Tópicos mais sensíveis, né? Tem o próprio vez de assunto sensível, porque é uma história que eu fiz, tipo, bem pegada. E os protagonistas, eu posso dizer que já tem, né? Tipo, já tinha. Ia ser o Hanori, o Chichan e o Sabert, 3 editores. Que eu queria muito mais... Essa história, ela é bem mais centralizada não em cantores, mas sim em pessoas, né, que fazem o mundo aqui, na minha visão, rodar. Não ter editores, pessoas que legendam, time makers, artistas, coisas do tipo. Entendi. E até alguns canais de react também iam ter, porque eu acho que eles, né, são uma parte essencial, querendo ou não. Interessante. E o nome da história é ser Falsos Reflexos. Falsos Reflexos, tá. Tem que ler, então a partir do momento que eu tenho primeiro que acabar, esperar não sair isso aí. E comecei também a ler isso aí, né? Também, né? Mas realmente, eu preciso realmente rever. Do capítulo 1 ao capítulo 21, vou me lembrar de algumas coisas. Eu também tinha alguns one-shots como ideia, tipo um one-shot sobre o próprio minigrupo, quando eles ainda, né, estavam tipo, uou, tá ligado? Yo, tá ligado? Yo! Tá ligado? Yo, Mr. White! Muito tipo, uou, tá ligado? Tipo, somos felizes, né? Tipo, isso iam ser tipo contos, assim, tipo, iam ser tipo historinhas, Contos né? do minigrupo, tá aí o nome. Esse é isso. Cara, e fábulas do minigrupo. Ia ter um outro one shot, eu esqueci agora do que ia ser. Eu esqueci, não vou nem tá lembrando, mas tipo, ia ter um outro one shot, não esqueci. Perfeito. Tipo assim, eu quero, em algum momento, escrever um doc, tipo, de Ruptura, com tudo que iria acontecer, pra pelo menos as pessoas saberem, que existem coisas que ficarem abertas, tem coisas que Pera, calma aí. Eu quero, em algum momento, escrever um doc, tipo, de Ruptura, com tudo que iria acontecer, pra pelo menos as pessoas saberem, que existem coisas que ficarem abertas, tem coisas que ficam abertas, a história do Enigma, lembra, né, e tipo, é uma história, tipo, eu acho que ela tem que ser contada. Até, talvez não tenha muito a ver, né, até o próprio final ficou um pouquinho aberto ali, né? Sim. O 49 ele fecha e você fica tipo, oxi, mas e aí? Exatamente. Então, fica tipo, oxi, ué, calma, assim? E tipo, existe, né, toda a continuidade. E a gente tava quase no final mesmo, tipo, ia então é tipo os capítulos desses, né? ter o penúltimo arco, e aí a gente tá no último arco, né? Que ia morrer muita gente. Eu já isso bem claro. Muito personagem sem dó de matar personagens. Eu gosto bastante de matar personagem. Bastante. Nossa, esse aí é psicopata. Principalmente os que a pessoa mais gosta, eu gosto de matar. Mas é isso. Não vou dizer que vai voltar, porque eu acho muito difícil. Mas você sabe, mano, vai que daqui 1 ano ou 2 anos eu hype de novo, né? As coisas melhorem, né? Tipo, e aí, pô, eu queira voltar, eu volto minha vontade, né? Sabe? Eu estarei lendo. Eu também estarei lendo, porque eu, por causa de tempo, né? Eu só parei por causa de tempo, vai estar valendo. Ia ter mais do que ele ir lá e pra provar acho, né? E ficou em aberto também. O que aconteceu? Pô, rapaziada, vocês não têm ideia. Eu apareci em Ruptura. Tomei um gap gigantesco, mas tomei um gap do meu ídolo, então tô feliz. Tomei um gap gigantesco, mas tomei do meu ídolo. Nossa, é loucura.
Mas então, eu acho legal falar sobre isso também. Não tá aqui no tópico, mas a Haku tá fazendo uma história de Round 6 do Geek, rapaz. Interessante, hein? Tem? Eu não tô sabendo disso, não. Eu não li o segundo ainda, mas eu li o primeiro capítulo. Tem o terceiro já. Vai ter tem o terceiro já, Já rapaziada. saiu. Tem que ler os dois agora, já era. Esqueça tudo. Mano, Você pretende fazer mais coisinhas assim? Desse tipo? o Round 6, né, ele é uma história fechada ao público, a galera de dentro do Geek, né, porque tem algumas coisas que eu quero colocar que o público não pode saber de jeito nenhum. Tem umas piadas muito específicas que eu não posso deixar liberar, assim, e fica pra galera de dentro, né, mas por estar dando certo, talvez, não vou deixar, com certeza, tenham mais reimaginações. Eu sempre gostei muito de fazer reimaginações, né? Eu tenho uma reimaginação de One Piece, Kimetsu, enfim, tem bastante reimaginações. Tem coisa pra fazer. Tem Pokémon, imaginação de Pokémon, galera do Geek, mas ninguém sabe disso, porque, nossa, eu vou começar a falar agora fudeu aqui. Agora vai, Tipo assim, agora... Eu escrevo letras há mais de 4 anos, tá ligado? Eu pego as músicas geek, reescrevo e, tipo, monto uma história em si. Foi onde eu me encontrei no vazio de não escrever, né? E nisso eu criei muitos universos, tenho muitos universos Meu criados. Deus. E eu escrevi um de Pokémon do Geek recentemente. Ruptura tem letras que eu escrevo, por sinal, com os personagens. Ninguém sabe disso, só uma pessoa que eu mostro as letras, porque eu tenho muita vergonha do que eu escrevo, né? Por mais que as pessoas gostem, eu fico mais assim, David Jones, né? Tem um receio aí. David Jones. Enfim, o Ruptura é um grande que, né? Eu me perdi. É um grande quê? É um grande Me que... perdi no próprio raciocínio. Comecei a me embolar, me perdi, gente. Chat, me perdi. Ela acha que é o Insane corta esse momento. Acho que esqueci. Corto nada. Deixa eu perguntar. Que dá, Acho que eu lembro. Sobre o Round 6 e você ter uma... Verdade, isso. Boa. Então, mas aí, tipo, coisas, né, no mesmo assunto do Round 6, eu não sei se eu... Não sei que eu não sei, tipo, agora na minha cabeça não vem, tipo, ideia, tipo... É porque o Round 6 é muito poderoso, né, mano? A ideia do Round 6 é, tipo, muito interessante de se imaginar em outras pessoas, tipo... Porque é algo que explora muito a humanidade, mano. Tipo, Ainda mais agora que a gente tá fazendo essa gravação em janeiro. em janeiro isso aqui foi gravado. Acabou de sair a segunda temporada em Round 6, né? Então você já vê isso lá, o Thanos no Unirap, literalmente. O mesmo personagem. Então, tipo, porque Round 6 eu acho que é o mais fácil de imaginar, né? Tipo, não posso, tipo, sei lá, pegar o galera do Geek e botar, sei lá, na Vandinha. Né? Pô. Poder eu até posso, mas vai ficar bom? Não vai. Assim... Pode, mas vai ficar interessante? É uma boa pergunta. Mas um negócio que você falou um pouco, né, de escrever as letras e tal. E não uma pergunta do tópico, mas eu queria fazer. Quem que poderia fazer uma música de Ruptura que tu ia ficar muito feliz ou tu acha que daria muito bom? Eu acho que uma do Taka. Nossa, mano, uma do Taka, uma do... Seria muito bom. Uma do Iron mesmo, né, já que ele gostou bastante. Uma do Henrique Mendonça eu acho que daria. Nossa senhora, do Henrique Mendonça, puta que... Ia ser bem legal. Do Sim, personagem dele ia ser maneiro. Existem pessoas que eu queria muito que fizesse uma música dos personagens, porque, tipo, ia ser muito fodinha. Eu lembro que o Iron chegou a comentar que queria fazer uma do Mestre, chegou, né, ficou mas enfim, né, nunca saiu. Nada. Eu sei que, eu não sei se eu posso falar isso. eu sei que o Yuma tá fazendo uma música do boneco dele, ou pelo menos ele quer muito fazer a música do boneco dele. Olha O Yuma? Eita, o Yuma vai fazer do boneco dele. Ih, rapaz. Eu vi o Yuma. Nossa, agora pra lembrar. Informação em primeira mão. Então, e eu acho isso muito fofo, eu gosto. Não, agora eu tenho que ver, mano. Porque se. Eu não lembro se eu vi o Yuma ou não. Agora eu tô. Nossa, muita coisa eu esqueci, meu irmão. Caraca, minha memória é horrível, mano. Minha memória é horrível. Tipo, dessa ideia. Aí vocês estão percebendo, né? Eu gostava da música do Taka, da Anne, versão dos sucessos que eu gostaria, porque o jeito que eles escrevem e tipo, desenvolvem o personagem na visão deles, eu acho. Eu queria mudar o Henrique também, porque o Henrique ele faz um bagulho muito fadinho. E o boneco dele, eu fiz pensando muito numa música do Henrique. E tem conteúdo, hein, pra música. Pô, é que tem, mano. Acho que é o boneco que mais principal. Tirando o Darui, eu acho que é o boneco que mais tem conteúdo, mano. O próprio Darui? O próprio Darui.
E uma é do Enigma. Eu gostava. Mister também. A Mister eu acho absurdo do Mister. Mas isso, eu acho que são esses. Tipo, o Crono. Nossa, se começar a falar, eu vou falar muito. Nossa. Uma do Crono dessa maneira. Eu penso muito uma do Crono, na vibe do Cyrus dele. Nossa, do Cyrus é muito... Sabe o que seria legal? Soltarem um drop, tipo assim, dos personagens da Inapt. Nossa, um drop seria... Seria o ápice. Ia ser legal. Tipo um Ordem e Caos da vida, assim, da Annie. Sim. Mano, eu tenho, né, esse sonho de algum dia, ser uma música de futuro. Acho muito difícil, porque querendo ou não, é algo muito nichado no fim das contas. É muito, né? muito. E tem muitos fatores, né? Tipo, provavelmente ia ser um flop absoluto, porque, né? Infelizmente. É muito fatores. Por isso que esse vídeo existe. É verdade, né? É por isso que é muito. Tá pra ser mais conhecido e tal. Eu espero também que o meu React ajude, né? Também. Pra ser conhecido. Não sei, eu duvido, assim, eu duvido que o meu React vai ajudar, mas. divulgado, Fazer o quê, né? ruptura aí. E tipo, eu acho que. Levei um mês também pra fazer isso. Vou acabar puxando uma polêmica, mas eu não puxando polêmica. Tipo assim, a galera tipo. Uma boa parte do público acabou se ficando mal acostumada com edição, né? Então, tipo, eles não podem ver, tipo, uma imagem estática ali, tipo, isso, tá ligado? Eu super veria um visualizer de ruptura. Mano, sim, tipo. Também, eu veria um visualizer. Eu também viraria muito. Assim, é claro que o público não, né? Mas eu, como meus reacts, vendo qualquer coisa também. Não qualquer coisa, né? Mas músicas muito boas que tenha visualizer mesmo. Por exemplo, a do Zen é a visualizer, gostei bastante. Entendeu? É claro que com a edição ficou bem melhor, né? Ficou bem mais animado, né? Eu disse lá. Mas eu veria quando visualizer. O Zin, por exemplo, o Zin tem um visualizer padrãozão no vídeo dele e as músicas são absurdas, tá ligado? Eu acho que a pessoa tem que começar a escutar mais pelo artista e não pela edição, tá ligado? É verdade. Exatamente. E até pela edição, mano. A edição é linda, mano. A galera, a edição é É absurda. Você vê, os moleques tá se matando. É que existe um certo... Não é preconceito, mas existe, sei lá, tipo, você vai ver um vídeo assim que, não é uma MV. É uma MV. Ou é um visualizer, você fica tipo, a pessoa fica, não, né? Deixa quieto, né? Se o boneco não mexe a clavícula, o olho. Dizem que ainda assim, não mexeu o cabelo, não é bom. Pisca as pupilas do olho assim, fica tremendinho, pô, eu não vejo. Se cada segundo não é um frame animado, cara. Fala sério, o Enzo Gameplays _12. O Sasuke Uchiha02 tá comentando agora. Pô, Sasuke, para de digitar, Sasuke, para. É louco, mano. Enfim, mano, eu acho que é isso. Mas se algum dia houver, tipo, ter... Assim, mano, eu acho que a arte da Karen já sozinha, tipo, deixa a arte da Karen ali, estática, alguém anima. Pois é. Pô, fica foda, mano. O Drop the Ordem mesmo, se for ver a música do Crono. Sim. É um visualizerzão do Joey, que é muito boa a música, cara. Uma música de extrema qualidade, o refrãozinho tem umas ceninhas ali. Hoje em dia a Ordem já tem bastante conteúdo, né? Dá pra você fazer mais a do Crono não foi visualizer, né? A do Crono foi visualizer também, a do... O nome dele. Ô porreta, esqueci o nome dele. Que é o do Duba, né? Esqueci o nome dele, meu. Ele fugiu da mente. Joey! Do Joey. Mano, muito boa que a mulher do Joey e do Crono. E ainda teve gente que reclamou. Não gostou porque não tinha edição. Vai tomar aqui. A música tá boa. Ativo que, daria pra fazer, cara. Dá pra fazer. Até pra abrir a caixa ainda. Tipo, antes ordem não tinha nada, né? Pois hoje em dia. E mesmo tendo coisa de ordem, o Ayakashi tem que se virar, mano. Por exemplo. Demais. O que a galera da edição do Ayakashi faz é loucura, mano. Eu acho até hoje bizarro o bagulho do Ferreira. Mano, eu ainda nem vi a música do Ayakashi, mano. Eu nem vi o Ayakashi. Eu tenho que ver essas músicas. Só que pra ver essas músicas, eu preciso pelo menos chegar na terceira temporada. Ou pelo menos terminar a segunda, né? Todinha. Ou terminar a terceira. Um dos dois, entendeu? Toma um pequeno spoiler. Se eu ver agora do Akashi, meu Deus do céu, eu vou tomar spoiler até o dar de fuder. Virar mano, o que tá acontecendo? Cara, literalmente Santo Berço. Então, os caras criando Santo Berço. Isso é uma loucura. Bom, então, considerações finais, Haku. Considerações finais. Bom, gente, caso vocês queiram a ruptura, está no Twitter, né, e também no Discord, né, como dito. E, enfim, é uma história, assim, bem agitada. Ela não te dá muito tempo pra respirar, não. E quando dá assim, parece que você tem que aproveitar, porque é um momento assim, ou vai tá te esbaqueando de tristeza, ou vai ser um momento pra você ficar tipo, muito reflexivo. Porque, enfim,
uma história bem assim, caótica, ultimamente. Exatamente. E se você gosta de música geek, leia Ruptura. Sim. Você vai gostar acho. bastante dos personagens. Caramba. Incentivo a leitura também. Historinha boa pra você ler. E eu vou me lembrar Leio. de colocar o Discord Leio. na descrição pra só ter um acesso mais fácil à Ruptura. E é isso aí. Só agradecer, Também vou né, colocar. tipo, agradecer o pessoal. Também vou colocar na descrição, eu vou colocar também nos meus comentários. Vou colocar a minha história. Vou colocar o Discord da minha história. Vou colocar também. Discord da história de Ruptura. Vou colocar. Também o Twitter. Também é bom colocar o Twitter. E é isso, mano. É isso. Que leu, o pessoal que acompanhou, pra E o canal da Haku também. você mesmo, que acho que, pô, a gente nóis. trocava um papo absurdo. Quando a coisa que eu mais gostava era lançar o capítulo e poder conversar com as pessoas sobre isso. Era a minha parte favorita. Cara, e tinha uns capítulos que eu não podia deixar de falar alguma coisa, cara. Nossa. Então, é porque, cara, eu sabe, você escreve um negócio, faz um negócio. Você, por exemplo, faz legenda. Então, tipo, tem algumas coisas que você coloca, você, tipo, mano, vai notar. Aí esse nota fica, tipo, nossa, não, cara. Aí você, tipo, quando nota, você fica, caralho, é isso, mano. Você fica muito feliz, mano. Exatamente. É uma Quando, alegria. quando é mais rápido, né? Não são os capítulos dessas lives. Fica muito feliz, mano. Que o povo dava as expressões, né? Tem coisa até negativa, até, né? Eu ainda gostava de conversar. Tipo, o que você acha que eu deveria melhorar então aqui? Tá, dicas. Eu sempre gostava de conversar. Mano. Mútua. Tem, Aí já faz o quê? Um ano sem capítulo novo? Complicado, né? Eu tenho que focar mais, mano. Por que eu tenho que ajeitar umas coisinhas, né? tem uns detalhes muito minuciosos que eu boto. Quando você percebe, é isso, que da hora, mano. Fico muito feliz, mano. E, enfim, agradeço você que tá vendo o vídeo, agradeço você que leu a história, agradeço a você que acha que me convidado. É nóis, tamo junto demais. Deixa uma palavra pra alguém comentar aqui embaixo. Eu sempre tenho essa tradição no final do vídeo, pra eu saber que tá todo mundo vendo até aqui. Qual será a palavra de hoje? Ruptura é muito padrão, pô. Então, tô pensando aqui, vai Comenta ser... Taca, faça a música do Taca. Pronto. Vai ser uma frase. Comenta em Taca, faça uma música do Taca. Taca, faça um... Pronto. Cara, pensei numa aqui. Comenta aí, família, mestre. Acabou. Aí, essa não tem como ninguém Nossa, chutar. acabou, esqueça tudo. Essa, Bom, quero ver. agora eu quero ver todo mundo escrevendo mestre, o melhor personagem de todos. Pronto. Assim fica melhor. Bom, então é isso. Então, até uma próxima, rapaziada. Valeu. Até mais. Nossa senhora, esse aqui foi um filme, viu? Esse aqui foi um vídeo. Quantas horas eu fiquei aqui? 1h05, mano. Mais outras partes. Nossa, aqui vai dar quase 2 horas. Isso aqui vai dar quase 2 horas de vídeo mesmo. Bom, gente, diga aí comentário o que vocês acharam aqui do react aí de Ruptura. Eu gostei pra caramba. Daqui do react. Puta, aí cocô desse jeito, mano. Espero que vocês tenham gostado aí de uma hora aí com só sobre Ruptura. Gostei pra caramba de reagir isso aqui. E leiam, né? Leiam Ruptura. Eu recomendo bastante. Vejo minhas lives também. Acho que eu vou deixar os cards passando também. Não sei se eu deixo no final ou deixo no começo. Eu acho que eu vou deixar Eu vou deixar aqui no final mesmo. Você viu até aqui, vou deixar aqui no final. Passando aqui em cima os cards de cada live que eu fiz. Reagindo. Lendo, né? Ruptura. E Haku tava lá, inclusive, né? Não na cal, né? Mas ela tava lá na live. Então, é isso. Vou mandar o cachorro. E até uma próxima, família.